motivos para agradecer a Ele. Então aplauda ao Senhor novamente. Ele é digno. Boa noite, igreja. Que a paz seja com todos. Hoje o apóstolo e a bispa não estão aqui. Eles estão em Itajaí, na conferência de filhos ministeriais. Mas o Senhor está aqui. Amém? Parece que é a primeira vez que eu ministro. O tema da mensagem é: hora de voltar ao Pai. De volta ao Pai. Vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 15, a partir do versículo de número 11. Tenho certeza que muitos ou todos já ouviram ministração sobre essa passagem que vamos ler. Amém? E disse um certo homem, tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me. Pai, dá-me. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, primeiramente pelo dom da vida, Senhor. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos na Tua casa, meu Pai. Que o Senhor venha nos ensinar hoje, meu Pai, mais um pouco, Senhor Jesus, de como devemos conduzir a nossa vida, meu Pai. Pai, tira, Senhor, toda distração, meu Pai, que possamos estar ligados aqui, a tudo que o Senhor tem para nos ensinar nessa noite. Que não seja eu, mas que seja o Senhor falando através da minha vida, Senhor. Fale e não te cales. Em nome de Jesus, amém. Você já deve ter ouvido algumas vezes a leitura desse texto, e de acordo com a epígrafe, que obviamente não está no texto original, mas que é uma organização do texto bíblico, você vai encontrar, talvez em negrito ou em itálico, acima do versículo de número 11, a seguinte colocação: a parábola do filho pródigo ou a parábola do filho perdido. Está aí ou não está? Essa epígrafe, o que é uma epígrafe? É o título ou frase que, colocada no início de um livro, ela serve de tema ao assunto. Esse enunciado, esse título, não foi Lucas quem deu, sabia disso? Mas na organização do texto bíblico em capítulos, que aconteceu a partir da mais antiga tradução em grego do texto hebreu do Antigo Testamento, nós temos a divisão dos capítulos e, posteriormente, as editoras elas vão de acordo com as versões, com a proposta da Bíblia, dando então os enunciados. Isso foi tão forte no que concerne a essa parábola, que a gente até pensa que isso é parte do texto. Não é verdade? Você até pensa que o nome é a parábola do filho pródigo. Até parece mesmo que em algum momento a Bíblia chama ele de filho pródigo. Ou que a Bíblia diz que essa é a parábola de um filho. Isso é o que os editores pensaram. Os leitores pensaram, mas não é propriamente o que o texto diz. A parábola aqui, ela envolve uma família. Pais, 2 filhos, e é óbvio, né, que para haver os 2 filhos, houve também uma mãe. Mas como a questão aqui é administrativa, envolvendo herança, fazenda, a pessoa da mulher, que na cultura judaica antiga, ela não tem participação ativa, por isso que não aparece aqui, o foco, as lentes, elas são postas aqui sobre o relacionamento de pai e filhos. Jesus, sempre que contava uma parábola, ele apresentava a figura protagonista de um homem, sendo esse o principal da casa. Fazia, sem dúvida, alguma analogia, uma comparação com o próprio Deus. Aqui, a história nem começou. É o início do início, quando a Bíblia diz: um certo homem tinha 2 filhos. Que esse certo homem está apontando para a pessoa de Deus, eu imagino que aqui ninguém tenha dúvida disso. Mas o que choca, aqui nessa passagem, é que um desses filhos vai ter uma conduta
tão reprovável a ponto de ganhar o título da parábola, a fama de pródigo. Mas ainda assim, o pai começa dizendo: esse filho também é meu. Enquanto nós admitimos na nossa vida as melhores pessoas, o pai, mesmo sabendo que esse indivíduo vai percorrer caminhos tão tenebrosos, ele diz: certo homem tinha 2 filhos. Eu creio que pelo Espírito Santo, que essa noite, dentro aqui desse espaço, o pai olha e ele não nega a paternidade dele em relação a nenhum de nós. A despeito das nossas falhas, equívocos, dores, propulsões, guerras, eventuais pecados que tenhamos cometido, ele olha e diz: filho, filha, filho, filha, filho. A Bíblia vai nos dizer que o mais moço deles disse ao pai. Mas primeiro eu gostaria que você entendesse que as famílias naquele tempo estão dentro de um sistema patriarcal. E que falar com o pai não é como o que nós conhecemos hoje. Hoje as crianças, elas falam e os pais ainda reclamam dizendo assim: no meu tempo, se meu pai olhasse para mim, eu já sabia que não era para eu falar nada. É ou não é? Mas a verdade é que ninguém reprime ou diz à criança para ela não falar. Nós até achamos, até engraçado, quando as crianças são as mais atrevidas, as mais falantes. Às vezes as crianças te matam de vergonha, né? Mas também ela te mata de orgulho. Tem vezes até que ela te salva falando que você não tem nem coragem de falar. Mas nesse espaço familiar que nós temos aqui da parábola, a coisa, ela não funcionava assim. Então esse filho vai usar de um direito que precisa ser muito bem usado. Ele vai falar com o pai. Sabe por quê? Ele tem a faculdade da fala e o direito da fala. Sabia se nós parássemos para imaginar que diante de todos os seres vivos, somente o ser humano tem a faculdade da fala, nós aprenderíamos a usar melhor as palavras, a usar as palavras com sabedoria. Não me venha dizer que até papagaio fala não, viu? Você sabe que ele não constrói um raciocínio como você. Ele não sabe o que ele está dizendo, ele repete o que você ensina. Então esse moço aqui, ele tem a faculdade da fala, e ele tem na casa dele o direito da fala, que é algo que naqueles dias não acontecia em todas as famílias. E eu posso imaginar aquele filho se aproximando e dizendo: pai, e é possível que o pai vire-se para ele e diga: fala, filho. Ele então fala: dá-me. Um dos maiores privilégios da vida é poder chamar alguém de pai. Talvez o seu pai não foi um bom pai, mas hoje você tem um pai. Por isso eu gostaria que nesse momento, em um só som, você dissesse: pai. Vamos falar todos juntos. 1, 2, 3. Pai. Forte, né? Só que quando ele se aproxima e diz pai, a segunda palavra que sai da boca desse filho é o verbo dar. E ele diz: pai, dá-me. Olha para mim. Eu não sei se você já participou algum dia em um culto de filho pródigo. Se você já ouviu música de filho pródigo. Se você já até leu livros sobre filho pródigo. Se alguém já disse: ah, fulano ali é filho pródigo. Mas o moço que nós vamos conhecer em toda a história do cristianismo com pródigo, começa a sua decadência dizendo ao pai: dá-me. Presta atenção.
o dia que as suas orações estiverem reduzidas a dizer ao Pai: dá-me, dá-me, você está na rota de se tornar um pródigo também. Forte, né? Eu oro no meu espírito para que hoje Deus coloque na nossa boca outros verbos que enriqueçam e ampliem o nosso relacionamento com o Pai. Eu não estou dizendo que é pecado você dizer: Pai, dá-me, porque Jesus mesmo, Ele nos orientou, dizendo: pedi e dar-se-vos-á. Mas eu gostaria que nessa noite nós pudéssemos dizer: toca-me, abraça-me, enche-me, transforma-me, levanta-me. Eu gostaria dessa noite poder dizer: usa-me, envia-me, e não apenas dá-me, dá-me. Dá-me a parte da herança que me cabe. A lei romana, ela permitia que um filho pedisse parte da herança ainda com o pai vivo. Sabia disso? A lei romana permitia. Não era legal, mas era imoral. Ei, nem tudo que a lei permite é santo. Sabia disso? Olha só, tem drogas lícitas e não lícitas, mas ambas não são santas. Pai, dá-me parte dos bens que me pertencem. O nosso Pai é tão diferente da gente. A gente ama argumentar, reclamar, espernear, chorar, pedir, implorar. E a Bíblia diz assim: e Ele repartiu por eles a fazenda. Posso sintetizar essa frase? Vai, quer ir? Vai. O rapaz, ele não foi embora da casa, ele continuou em casa. Aqui no texto ele diz que ele continuou em casa. Eu penso que ele continuou porque ele gostava da casa. É ou não é? Tem gente que está no ambiente religioso porque gosta da religião. Tem gente que gosta do café da igreja, do lanche da igreja. Tem gente que gosta de tocar na igreja. Tem gente que gosta do microfone da igreja. Gosta da sensação de estar aqui falando e todo mundo olhando. E tem ilusão de que pode romper relacionamento íntimo com o Pai e continuar morando na casa dele. Forte, né? Ah, eu gosto quando acaba o culto e fica todo mundo conversando. É muito bacana, eu gosto disso. Eu gosto do instrumento que eu toco. Eu gosto do púlpito que eu ocupo. Eu gosto do lugar que eu tenho. Eu gosto de estar com minha família. O indivíduo diz para o pai: eu quero parte da herança. Sabe o que ele está fazendo com isso? Ele está dizendo: eu não reconheço mais a tua paternidade. Forte. Para mim, é como se o Senhor tivesse morrido. Mas de repente, ele gosta do café da casa dele. Ele gosta da cama dele. Ele gosta até da TV que o pai assinou para ele assistir. E por isso ele fica. Só que a Bíblia diz assim, que poucos dias depois, quanto tempo, gente? Poucos dias depois. Sabe por quê? Religião sem relacionamento com o Pai dura pouco. Ninguém se susterá por muito tempo aqui se não tiver relacionamento com o Pai. Por isso que Deus ainda trouxe eu e você aqui
para nos ensinar. Ele não trouxe você para mais um culto. Ele trouxe você para esse culto para dizer que sem relacionamento com Ele, você não vai conseguir prosseguir. Relacionamento comigo é melhor do que comer na cantina. É melhor do que você abraçar alguém no final do culto. É melhor do que você pegar o microfone e ficar 50 minutos falando. É melhor que tocar qualquer instrumento. O que há de mais importante na casa do Pai é o relacionamento com o próprio Pai. Pode aplaudir ao Senhor. O que vale é o relacionamento seu com Ele. Eu não estou aqui nessa noite porque vocês estão olhando para mim. Nós estamos aqui nessa noite porque nós estamos olhando para Ele. É Ele. É por Ele, é para Ele. Você entende isso? Ele pegou tudo de dentro de casa e saiu, porque ele não podia continuar. E a Bíblia diz, o filho mais novo ajuntando tudo. E eu pergunto para você, igreja, tudo o quê? E eu te respondo, quinquilharia, bagulhos, coisa que não tem valor. Sabe por quê? Porque se eu estou indo e meu pai está ficando, tudo que eu estou levando não tem valor nenhum. E ele partiu para uma terra longínqua. Eu não sei se quando ele saiu da casa do pai, na mente dele estava que ele iria para longe. Normalmente quem se afasta, pensa, só vou ali dar uma voltinha. É ou não é? Só que quando a pessoa dá conta, ela vai um pouquinho, quando ela vê, ela já está muito longe. E ali, ele desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Gastou o que ele não trabalhou para ganhar. Forte, né? Uma das características de um viver atribulado sem Deus, sabe qual é? É o descontrole financeiro. É forte, né? Uma vez eu ouvi uma frase que comprar com cartão de crédito é comprar o que você não precisa com dinheiro que você não tem. E é verdade, não é? Agora ouça o que eu vou dizer. Ele leva parte da sua herança para uma cidade. E ele gasta tudo nessa cidade. Mas ele não consegue melhorar a condição daquela cidade. Você sabe que se você coloca dinheiro numa cidade, a gente tem a tendência de melhorar a condição daquela cidade. É ou não é? Mas a Bíblia diz que quando ele gasta tudo, chega uma grande fome ali. Parece que os planos do inferno estão realmente orquestrados aqui. Primeiro você gasta tudo, depois se acaba com tudo, e você não tem recursos nem para sair do lugar aonde você está. E ele começou a padecer necessidades. Esse menino, ao invés de tentar sair dali e voltar para casa, ele está dominado pelo orgulho paralisante. E a Bíblia diz que ele se achegou a um dos cidadãos daquela terra. Algumas vezes, nós procuramos Pai nas pessoas erradas. A ideia de chegou aqui no texto, se você tiver com sua Bíblia aberta, chegou aqui, tem a ideia de abrigar. Ele foi procurar abrigo aonde o pai estava. E esse homem, ao invés de recebê-lo como um filho e ter a oportunidade de criar
um relacionamento fraternal, paternal, ele pega esse menino e coloca ele para apacentar porcos. Você sabe que filho de um fazendeiro, nessa cultura, ele possivelmente se tornará um apacentador de ovelhas no futuro. Mas agora ele sai da casa do pai, ele vai para uma terra longínqua e ele está cuidando de ovelhas? Não, de porcos. Tem filho de crente aqui? Levante sua mão. Pessoas que nasceram em lares cristãos, ou que têm pais cristãos. Levanta a mão. Tem. Vou falar uma coisa para você. Satanás, ele tem um sonho, mas esse sonho dele vai ser frustrado. Ele deseja pegar futuros apacentadores de ovelhas e transformar em apacentadores de porcos. Mas nós já estamos comprados, selados pelo sangue do Cordeiro. Nós somos filhos do Altíssimo. Você não será apacentador de porcos. Você será apacentador de ovelhas. Ele foi trabalhar com porcos. Na descrição de Martin Henry, ele chama os porcos de gananciosos, sujos e barulhentos. Mas uma coisa estranha, ela começa a acontecer ali com ele. Redobre sua atenção agora. No versículo 16, na versão que estou utilizando, a primeira palavra que aparece no versículo 16 é essa: ali. Eu não sei como está na sua versão. Na minha está ali. Ali desejava se fartar das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele desejou comer a mesma comida que os porcos comiam. E aonde esse desejo nasceu? Fala bem alto. Ali. Ali. Isso está claro aqui na Bíblia. Eu não quero ser deselegante, mas é possível que tenha alguém aqui que já até passou fome. Eu nunca passei fome, no sentido de ficar dias sem comer, mas eu já passei uma privação de querer comer em um momento e não poder comer naquele momento. Mas talvez tenha gente aqui que passou fome, no sentido social mesmo, no sentido humanitário. Mas eu imagino que quem tem fome pense assim: se eu pudesse comer um pão agora. Eu imagino que quem tem fome pense assim: se eu pudesse beber um copo de suco, um copo de leite. Eu imagino que quem tem fome pense assim: se eu pudesse comer um arrozinho com feijão agora. Eu não consigo imaginar que alguém tenha fome, olhe para a ração do cachorro e pense: ai, que vontade de comer essa ração. Não consigo. Já que você não tem mesmo, naquele momento, e só está imaginando o que seria bom poder comer, você vai imaginar as melhores coisas para comer, é ou não é? Mas a Bíblia diz que ele desejava. Aqui, ele está tendo um desejo antinatural. Porque o desejo natural é o quê? Você querer um arroz, um feijão, uma batata, uma picanha, um ovo, está caro, né? Mas é o seu desejo. Esse é o desejo natural. E qual é o desejo antinatural? Ração. Mas quando ele estava ali, desejos antinaturais afluíam dele. Ei, presta atenção. Questione os desejos que você tem tido, que não correspondem à sua natureza como homem e como mulher. Questione os desejos que você tem tido,
que não corresponde à sua natureza como filho de Deus, herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Talvez esse desejo seja apenas o resultado dos lugares que você tem frequentado e do lugar que você tem fixado a sua habitação. Quando você voltar para a casa do Pai, quando você voltar para o seu íntimo relacionamento com o Pai, você vai descobrir que bolota de porco nunca foi comida de gente. Se questione: é normal eu querer isso? É razoável eu querer isso? Você que tem se afundado em relacionamentos deturpados pela internet, é normal eu desejar isso? É comum a minha natureza regenerada eu ter prazer nisso? Ele sentia vontade ali. Mas Deus, Ele é tão bom que ninguém dava era nada. Ei, se for preciso, Deus vai fechar todas as fontes que te cercam, para te atrair para a casa da misericórdia, onde o pão é farto e o Pai te espera de braços abertos. Aleluia! Pode aplaudir o Senhor. Ninguém lhe dava nada. Comece a dar glória a Deus pelas portas fechadas, pelo que não te deixou continuar onde você estava. Comece a dar glória por aquele que não permitiu que o recurso chegasse na sua mão, para que você não vivesse de migalhas. Sabe por quê? Porque o Pai, Ele tem pão, Ele tem mesa, Ele tem cadeira para você. Olhou para aquilo e desejou. E de repente a Bíblia diz aqui, caindo em si. Nessa noite, pessoas vão cair em si. Escamas vão cair dos olhos. As algemas serão quebradas nesse culto. E pessoas começarão a refletir. Como eu poderia ter imaginado entrar lá? Aquilo ali nunca foi o meu lugar. Aquele relacionamento nunca foi para mim. Presta atenção. Se preciso for, bloqueie aquela pessoa. Se preciso for, joga seu chip fora, troca. Hoje é dia de sair do laço, sair da cova, escapar da rede. O laço partiu e é hora de escapar. Aleluia. Caindo em si. Oh, gloriosa queda, hein? A melhor queda que alguém pode ter na vida é cair em si. Quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e aqui eu pereço de fome? Esse cara aí não parece com meu pai. Esse sujeito não parece nada com meu pai. Esse indivíduo não parece com meu pai. Na casa do meu pai, até jornaleiro come, até servo come, e eu aqui padecendo fome. O caminho de Deus, ele é ascendente. Eu estou embaixo e Ele está em cima. Então, para subir até Ele, eu terei que o quê? Me levantar. E eu vou dizer para essa igreja, que nem que seja de joelhos, nem que seja para você com o rosto no pó, e a mãozinha no chão, e rastejando aos pés do Pai, faz isso. Eu quero caminhar de volta para o meu Pai. Eu quero caminhar de volta para o primeiro amor. Eu quero caminhar de volta para o início de tudo.
Ele disse: eu irei ter com meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. É um verbo difícil de ser assumido, mas eu vou convidar toda a igreja a dizer, para que nós possamos ajudar quem tem dificuldade de dizer. Vamos falar junto. Pequei. 1, 2, 3. Pequei. Aqui ele não vai mencionar a crise, ele não vai mencionar o patrão dele, ele não vai mencionar os porcos. Ele já tem um discurso pronto. Ei, para de colocar culpado. Para de colocar culpa na crise, no patrão, nos porcos. Tudo que o Pai quer é a verdade daquilo que somos. Pequei. Que a igreja, os irmãos A, B, alguém que não me amou, alguém que não me abraçou, meu marido, minha esposa, meus filhos, essa cidade, você que tem que assumir, pequei. Eu vou dizer algo aqui. Eu já vi pessoas desistirem da fé e colocarem a culpa nos governantes da nação. Já viu gente assim? Não é a instituição, não são as pessoas, não são os líderes. Pequei. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, direi: Pai, pequei, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus jornaleiros. Deus nunca diminuirá um filho a um empregado. Mas me parece que o moço está começando a entender algumas coisas que ele não entendia. Na sua última fala com o pai, ele disse assim: Pai, alguém lembra o que ele falou? Dá-me. Agora ele tem um plano. Pai, faz-me. Pai, faz-me. Mudou ou não mudou o verbo? Nessa noite nós precisamos de tanto, não é? Se nós puxarmos a lista das nossas necessidades, alguns podem até não passar por questões financeiras, mas pode passar por questões emocionais, familiares. Mas eu quero te convidar a levantar a mão nesse momento e falar: Pai, faz-me. Pai, faz-me. Senhor, nós não queremos ser como um dos jornaleiros, mas queremos que o Senhor faça em nós exatamente aquilo que está no teu coração. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. Correu. Você consegue imaginar o pai correndo? Eu consigo imaginar o pai correndo com aquelas vestes ao encontro do filho. O filho disse: Pai, pequei. Mas o pai já está no pescoço do filho. Ele já está beijando o filho. Pequei contra o céu, perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Quando ele vai dizer: faça-me como um dos seus jornaleiros, o pai disse aos servos: existem coisas que Deus nem vai deixar você dizer. O pai não disse nada a ele. O pai disse diretamente aos servos: traz depressa a melhor roupa, vesti-lo, põe um anel no dedo e alparcas nos pés. Para descontentamento de alguns, o pai, ele tem a melhor roupa para nos dar. A graça abraça quem está em farrapos. Vista ele. Mas é um menino crescido, ele mesmo pode se vestir. Mas o pai sabe que ele não tem capacidade de fazer escolhas acertadas. Ele está debilitado pelos dias que ele esteve ausente. Deus vai nos usar para vestir pessoas que não são capazes de se vestir mais.
A vestimenta da graça de Deus não me cobre apenas, mas ela está nas minhas mãos para que eu cubra o outro também. Coloque um anel no dedo dele. Gente, não é como esse anel que eu estou usando, não. Na época, o anel era como um cartão de crédito. Era o brasão da família. Aonde ele chega com aquele anel, ele tem poder de compra. Ele tem poder de assinatura. Ele tem poder de representação. É o Pai dizendo: eu estou confiando em você de novo. Você entende isso? Deus está dizendo aqui para nós nessa noite: eu vou confiar a você as coisas de novo. Eu estou renovando os teus créditos nessa noite. Você é capaz de abraçar um filho que endividou, mas você não entrega o seu cartão de crédito na mão dele, é ou não é? Você abraça alguém que está saindo do alcoolismo, da dependência química, mas você não entrega um cartão de crédito na mão da pessoa. Isso é óbvio. São os cuidados naturais. Mas o Pai Celestial, Ele de uma forma diferenciada e absurdamente amorosa, Ele entrega para você hoje de novo. Eu gasto, eu arrebento, eu volto sem nada, e Ele pega o cartão de crédito de novo e me entrega, e Ele diz: dessa vez você vai acertar. Aleluia! Dessa vez você vai acertar. Ele coloca alparcas nos pés dele. Sabe quem usava as sandálias? Quem não era escravo. Na hora em que o pai está mandando colocar as sandálias, o pai está dizendo: eu sei o que você pensou. Você pensou em se tornar um servo, mas aqui você nunca vai ser um servo. Aqui você é filho. Aqui você é filha. Aqui o pai está quebrando algumas ideias pré-concebidas, até por você. Talvez você fale: eu até vou voltar, mas eu não me envolvo mais. Eu nunca mais vou ser a mesma pessoa. As pessoas, elas nem vão acreditar em mim. E trazei o bezerro cevado, matai-o e comamos e alegremos. O bezerro cevado, ele foi cuidado e guardado para aquele tempo. Você sabe que para ter um bezerro cevado, era preciso aproximadamente 6 meses. É tempo, né? Sabe qual é o nome disso? É a paciência de Deus. Porque esse meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Sim, essa é a condição real. É isso que a salvação faz com a gente. Pega quem está morto e faz reviver. Pega quem está perdido e diz: você foi encontrado. E começaram a alegrar-se. Quem vai se alegrar? O pai, o filho, os servos influenciados pela alegria do pai. O filho mais velho estava no campo, chegou. Não compreendeu o milagre da graça, mas não pôde impedir o milagre da graça acontecendo ali. Para pessoas que estão recomeçando, se refazendo, reconstruindo, não esperem a aprovação de todos. Mas o pai começou a fazer festa para você. O pai, ele já começou a fazer festa para você.
Enquanto o louvor canta, quero que você fique de pé. Você que precisa melhorar seu relacionamento urgente com o Pai. Não importa se você está na fase do dame. Eu só quero saber, onde estão os filhos com muita saudade do Pai? Com muita saudade de um relacionamento próximo e íntimo com o Pai. Não com a casa, não com os irmãos, mas com o Pai. Estou te esperando. Nós não seremos os pródigos. Não sinta vergonha. Vem aqui pra frente. O Pai tem mesa, o Pai tem pão, o Pai tem cadeira para você. Você não precisa ficar comendo ração. Ele tem o melhor para mim e para você. Ah, Gil, me perdi no caminho. Eu achei que eu estava sozinho. E hoje eu quero voltar à mesa. Voltar a esse relacionamento com o Pai. Você que ainda não tomou essa decisão, vem aqui pra frente. Não é para você se expor, mas é para que o Pai venha ver o teu coração. Vem. Eu já tô aqui. Eu quero estreitar meu relacionamento com o Pai. Eu quero receber aquilo que o Pai tem preparado para mim. Não aquilo que um dia eu sonhei. Porque os nossos sonhos, eles não são melhores do que o do Pai. Mas o Pai, Ele tem pão, Ele tem vinho, Ele tem mesa. Você que ainda não aceitou o Pai e deseja tomar essa decisão hoje, levante sua mão no seu lugar. Um dos nossos pastores irão orar por você. Ele nos amou primeiro, com amor verdadeiro. Faça essa oração ali sentado mesmo. Ele está atento ao seu coração, ao seu clamor. Você tem gratidão em seu coração. É para isso que nós nascemos. Dê o seu melhor louvor a Ele. Saber que nós somos filhos e que mesmo falhos nós temos lugar na mesa. Não há nada melhor que escutar tua voz dizendo nossa comunhão é eterna. E é tão belo saber que sou filho.
abraçado pelo Pai? Quantos estão se sentindo abraçados pelo Pai? Esse amor, ele nunca falha. O homem falha conosco, mas o Pai não. Esse amor nunca falha. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Que você seja, em todo tempo, sentir o cuidado, o abraço do Pai em todos os seus passos. Amém.